Estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, hoje recebendo o presidente da Câmara, vereador Walter Moreno Panhossi, com o procurador da República, Dr. Diego Fajardo Leão, falando sobre as residências terapêuticas que foram implantadas aqui em Tupã recentemente, 14 casas terapêuticas, residências terapêuticas. E eu queria iniciar o segundo bloco pedindo ao Dr. Diego para que explique, né, nós temos aqui a residência terapêutica tipo 2. Explicar um pouquinho sobre essa diferenciação, os tipos de residências terapêuticas, o porquê da escolha desse padrão para a cidade de Tupã e um pouquinho da estrutura dessa residência terapêutica. Perfeito. Como eu estava dizendo no primeiro bloco, a residência terapêutica ela é um dos módulos de um grande projeto de reformulação da assistência em saúde mental. A residência terapêutica é o local onde a pessoa vai morar. Por isso que a gente fala que a pessoa ela deixa de ser um paciente de um hospital psiquiátrico, ela vira uma moradora. Então a pessoa vai ter uma cama, vai ter um armário, vai ter seus objetos pessoais, vai ter a sua autonomia como um morador comum da cidade. O direito de ir e vir, acompanhado se precisar, sozinho se já tiver essa autonomia, com um direito a um benefício do INSS para custear seus gastos mensais, seus gastos pessoais, fora todo o custeio que vem diretamente do governo federal para financiar essa casa. Então, o governo tem esse projeto de residências terapêuticas e basicamente se divide em dois tipos, tipo 1 e tipo 2, que são casas de 8 a 10 pessoas, e a tipo 2 que foi instalada em Tupã é a casa que vai mesclar pessoas com autonomia e pessoas com um pouco mais de dependência, pessoas acamadas, idosos, pessoas com que demandam algum tipo de cuidado especial mais intensivo. É uma casa que vai ter aí um custeio de R$20 mil mensais, cada uma delas, que o governo federal transfere ao município, e vai contar com uma estrutura completa de coordenadores, enfermeiros responsáveis, auxiliares de enfermagem, cuidadores, cozinheiros, ou seja, a ideia é que, com o apoio do Estado, aquela casa consiga funcionar como se fosse uma república de pessoas que moram juntas, que não tem uma referência familiar às vezes imediata, ou vem de um longo tempo de internação, e pessoas que vão resgatar essa autonomia através de atividades diárias. Então, uma das coisas, eu tive a oportunidade de visitar algumas residências terapêuticas, inclusive a que existe aqui em Tupã há mais de 2 anos, e as coisas mais básicas são as coisas mais fantásticas para essas pessoas. Então, você vai conversar com um morador que vem de anos em hospital psiquiátrico e ele fala: nossa, mas eu estou tão feliz aqui, porque aqui eu posso escolher a hora que eu apago ou acendo a minha luz. Então, tem situações que para a gente chegam a ser assim, até banais, mas para eles é super importante. Então, um morador queria ficar com a luz acesa, outro com a luz apagada. E eles ficavam brigando para ver se ia ficar com a luz acesa ou apagada de noite, porque tem um lá que estava achando o máximo poder mexer na luz, porque ele tinha hora para apagar a luz do pavilhão dele, e ele tinha que dormir, e na hora certa a luz acendia, ele tinha que acordar, que ele funcionava no esquema massificado que a gente chama. Então, as pessoas perdiam os nomes e passavam a ser números. Então, aquele pavilhão tem 20 pessoas que agora tem que tomar banho, então dá banho em 20. Não, a residência, ele é o João, ele é o Pedro, ela é a Maria. Essas pessoas elas vão ter o direito de escolher que hora elas vão dormir, se elas vão ver a novela, se elas vão ver a novela, se quer ver o filme mais tarde, se não quer ver o filme mais tarde, acordar, ficar na cama até meio-dia. Enfim, é a casa dela, então ela vai decidir. Então ela vai, com o apoio desse serviço, ela vai resgatar essa autonomia dela, de começar a tomar banho sozinha de novo, questão de alimentação. Então, não é que ela vai sentar numa hora e vai aparecer uma comida da frente dela. Não, ela vai ser chamada a contribuir para cozinhar, ela vai ser chamada a contribuir para lavar a louça. Então, são todas essas atividades que elas vão estar inseridas no chamado projeto terapêutico individual. Então, cada pessoa dessa vai ser acompanhada por profissionais da área da saúde que vão diagnosticar as dificuldades que ela tem, ver as suas potencialidades e dar as suas tarefas do dia a dia, do que elas podem fazer. Então, visitando essas casas, essa primeira casa de Tupã, eu acho que ela foi assim, essencial para o município, para os profissionais aprenderem a lidar com essa situação, que agora vai ter que ser multiplicada por 14, e também para que a sociedade aprendesse a conviver com isso. Então, nos primeiros momentos lá, teve um vizinho que subiu o muro da casa, com receio das pessoas que lá iam morar. Então, a vizinhança ficou preocupadíssima com o que estava acontecendo ali, quem iriam ser esses moradores. E com o passar do tempo, a situação foi se normalizando,
a vizinhança foi começando a conhecer as pessoas que estavam ali, até que chegou um momento em que, em dados domingos as pessoas da vizinhança passaram a ir lá para levar alimentos e fazer uma ceia, uma refeição aos domingos junto com aquelas pessoas. E além disso, um outro aspecto positivo muito importante dessas residências é que elas são plataformas de aproximação muito importantes com as famílias. Então, muitas vezes, famílias que estavam distantes, que tinham chegado ao limite no relacionamento e na atenção com aquele parente que tinha surtos, que só dava problema em casa, que era um transtorno que a família não conseguia mais administrar. As famílias se reaproximam das pessoas, dos seus parentes que estão há muitos anos internados, de uma forma muito mais fácil do que aquela hora certa, marcada, que vai no hospital, que fica na salinha com a pessoa lá no jardim, conversando lá uma hora, leva um cobertor, uma roupa nova e vai embora e volta dali a 15, 20 dias. Então, na residência terapêutica, as famílias se reaproximam, conseguem tomar contato com essa reumanização do parente que estava há muito tempo distante, e são vários casos que acontecem de que essa reaproximação leva ao próprio recontato familiar. As pessoas veem que é possível restabelecer esses laços e, em dado momento, a família fala: olha, eu quero levar o meu pai, o meu irmão, o meu primo de volta para morar com a gente, porque agora eu vejo que tem condições dele morar com a gente. Então, essa plataforma de reumanização é muito importante porque ela permite que esses laços rompidos com os familiares eles sejam restabelecidos. Uma coisa que eu acho interessante também, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, eu acho que um ponto muito positivo é que essas casas são localizadas no espaço urbano, quer dizer, inseridas no contexto, na sociedade. De repente, se a mesma casa fosse, de repente, implantada numa região isolada, de repente, mas não, é ali inserida na comunidade, nos bairros, quer dizer, tem a vizinhança. Acho que isso ajuda bastante, né, doutor? Isso é essencial, isso é um dos requisitos de se instalar a casa. O Ministério da Saúde ele não aceita que essas casas sejam, por exemplo, feitas dentro de um sítio com 10 casas juntas, porque isso você vai simplesmente mudar de lugar um hospital psiquiátrico. Então, um dos requisitos dessas casas é que elas sejam inseridas no espaço urbano. Ela é uma casa de moradia de pessoas, tais como outras quaisquer. Então, isso foi discutido, inclusive, durante o processo de instalação em Tupã. Em dado momento falou: tem um espaço tal, que tem umas casinhas lá numa vila, que estão abandonadas, se a gente reformar e fizesse lá. E aí, prontamente, os representantes da saúde falaram: não, veja só. O requisito da casa é que ela esteja inserida e dispersa no território. Você não pode ter o quarteirão das residências terapêuticas, porque, de novo, você vai estar mudando de lugar um regime quase de hospital psiquiátrico. Então, a ideia é que elas sejam espalhadas e cada uma inserida num local diferente para que possa haver essa reintegração das pessoas dentro do espaço urbano. Um outro aspecto, em dado momento do processo de Tupã, os gestores locais falaram: mas então a gente pode... Vamos racionalizar e fazer então a cozinha central de não sei aonde que vai atender todas as 14 casas. E aí o pessoal da saúde falou: peraí. A comida feita na casa faz parte do projeto terapêutico. Então você falar que a casa não vai ter a rotina de fazer compra, preparar o seu alimento, cozinhar, casa, né? Como uma casa normal, literalmente. Isso vai tirar essa casa de uma rotina de reinserção social. Então você não pode... em prol de um ganho de escala, porque é óbvio, é mais barato você fazer comida para 120 pessoas do que fazer 12, 14 refeições separadas. Então, em prol disso, mas você perde no aspecto social, no aspecto de saúde daquela pessoa. Então, não, a comida tem que ser feita no local, as pessoas têm que comer, tem que ser chamadas a contribuir com a organização da cozinha, ter o alimento na geladeira, ter a fruta, o lanche da tarde, porque essa é a proposta de reinserção. Os resultados de longo prazo dessas residências são fantásticos. No curto prazo você já vê, né? A residência de Tupã, outras residências da região, você vê já resultados muito, muito bons. E é lógico que problemas sempre ocorrerão, né? Ainda mais numa escala dessa, sempre haverá uma situação de inconveniente, de surto que terá que ser controlado, mas a expectativa é que após essa fase de adaptação, os serviços de saúde se reacomodem. Tupã já está aí transformando o seu ambulatório de saúde mental em um CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é o ponto de apoio que vai fazer
todo esse papel de distribuição de medicamentos, de consultas médicas com psiquiatras, atividades psicoterapêuticas durante o dia. Então, o local de apoio para essas pessoas é o CAPS. Então, com essa recomodação de serviços públicos, a expectativa é a melhor possível, que tudo ocorra bem e que as intercorrências, que certamente ocorrerão, venham sendo administradas da forma que tenham que ser. As residências terapêuticas, elas contam com apoio também de leitos psiquiátricos do Hospital Geral, então não quer dizer, então agora não tem apoio. Lógico que tem. Tem o CAPS, tem a UPA, tem o leito psiquiátrico do Hospital Geral, então se a pessoa está em surto, ela precisa ser medicada, controlada, ela vai ficar alguns dias internada, até que ela tenha alta médica e consiga ser restabelecida numa residência terapêutica. Então, as pessoas que estão hoje realocadas em residências terapêuticas em Tupã, elas passaram por um intenso e detalhado processo de triagem, foi feito um grande censo, que durou várias semanas na PEOSP, para diagnosticar e falar, essa pessoa aqui, ela tem condições para residência terapêutica, essa pessoa aqui, ela não tem condições, ela tem que ser realocada no hospital psiquiátrico, e essa aqui não é nenhum caso. Tinha pessoas lá que eram meramente pessoas adictas, elas tinham dependência de álcool e drogas. Esse caso aqui não é nada, esse caso aqui ele tem que ir para a família dele, ele tem que ir para assistência social, tem uma casa do albergado, um apoio assistencial, um vale aluguel, alguma coisa para que ele possa se reerguer e continuar a sua vida. Tinha pessoas que não tinham um diagnóstico clínico claro de doença mental que estavam lá. Não sei se o senhor tem aí, nesse momento, mais números, por exemplo, de pessoas que estavam na PEOSP e que foram designadas, enfim, transferidas, vamos dizer esse termo, para essas residências terapêuticas, e dessas pessoas que de repente não tinham nem a necessidade de estarem lá e foram encaminhadas à família. O senhor tem esses números? Não tem números exatos, tá. Mas do que eu acompanhei do processo, o primeiro passo foi feito um grande trabalho de tentar reaproximar as pessoas das suas famílias. Então, das 140, 160 pessoas que estavam lá na PEOSP, foi feito primeiro um intenso trabalho com assistências sociais de vários municípios do estado e do Brasil, tinha gente de Minas Gerais lá. Então, na tentativa de, sim, aqui a gente tem um serviço, a gente pode acolher essa pessoa, a família está aqui, vamos trazer. Então, já de início, algumas pessoas já foram reencaminhadas para suas cidades de origem, para serem atendidas pela família, por serviços próprios, serviços locais. Das remanescentes, houve famílias porque é dinâmico. Então, assim, não é que a situação ficou a mesma durante quase 2 anos. Então, pessoas faleceram, pessoas tiveram alta, famílias foram buscar pessoas que estavam lá. Então, houve uma redução do número em dado momento, até que se chegou a esse contingente aí de 14 residências terapêuticas. Mas, nesse processo, o que não teve foi a entrada de novas pessoas. Então, teve uma ordem judicial que um dos itens agora, aproveitando, proibiu a entrada. Então, em 2 anos, não entrou mais ninguém na PEOSP, porque qual que é o contexto de toda essa situação? O que nós presenciamos na inspeção que nós fizemos lá em novembro de 2016, novembro de 2015, era para, literalmente, abrir os portões e tirar aquelas pessoas de lá. Só que isso seria uma violência com elas ainda maior. Por quê? Pessoas que estão, a gente fala, uma dependência institucional. A pessoa ela passa a ficar tanto tempo, anos e décadas. Tinha pessoas em Tupã, salvo engano, tinha 18 anos que estavam dentro de hospitais psiquiátricos ou da PEOSP. Então, a pessoa ela cria uma dependência institucional que ela desaprende como comer, como tomar banho, como se vestir, como se relacionar em sociedade. Então, essa dependência institucional, tirar a pessoa dessa e falar, pronto, a porta é ali, você está livre para sair, seria uma violência ainda maior com essa pessoa. Então, o que nós fizemos? Nós pedimos na Justiça uma intervenção. Então, foram 2 interventores nomeados, os diretores regionais de saúde de Marília, na área de saúde e assistência social, da DRS do Estado de São Paulo, e essas pessoas passaram a supervisionar o funcionamento da PEOSP durante esses 2 anos de transição. E nesse período, houve essa decisão que determinou a implantação das residências no município de Tupã. Então, nós entendemos que esse era o caminho menos doloroso e menos sofrido para essas pessoas. Tolerar aquela situação sob supervisão, sob intervenção, pelo tempo necessário que se demandasse para se estruturar todo esse serviço, toda essa rede de atendimento
que, como disse o Walter, passou por aprovação do projeto de lei na Câmara, muitas reuniões, discussões, enfim, vários órgãos envolvidos, Executivo, Legislativo, Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Ministério da Saúde, Ministério Público Federal. Então foram vários órgãos envolvidos e que, felizmente, ao fim desse processo, conseguimos uma solução exitosa e hoje é possível dizer que, desde semana passada, não tem mais nenhuma pessoa internada na PEOSP. Todas as pessoas estão realocadas nas 14 residências terapêuticas instaladas. Perfeito, perfeito. Vereador, é importante esse relato, mostrando o trabalho, a questão da humanização, do respeito pelos egressos, enfim, pelos pacientes e o resultado positivo que elas têm oferecido, né? O senhor, inclusive, estava relatando aqui fora do ar aqui, que o senhor encontrou, inclusive, algumas pessoas na rua. Não, eu vou, volto. Quer dizer, a pessoa realmente se sente numa residência, numa casa, né, com seus direitos, com seu direito de ir e vir, quer dizer, tratado com respeito e com dignidade como um ser humano. Eu acho que toda mudança, como eu falei, ela traz alguns transtornos e prós e também, nos primeiros momentos, alguns contras também. Nós, como gestores, sabemos que todo o programa, principalmente do governo, quando é federal, principalmente federal, ele com o tempo ele fica deficitário financeiramente. Isso é quanto 1 mais 1 é 2. Então nós temos também esses problemas que a gente sabe que futuramente isso aí nós vamos sofrer. Tanto é que, por exemplo, se você vê hospitais, nós acabamos aí de fechar o São Francisco, né, e sobrecarrega agora a Santa Casa. Porque a tabela não se reajusta. Né? Do SUS. Não se reajusta. Então, provavelmente nós vamos ter alguma deficiência em questão de financeira, mas por outro lado a gente tem que olhar um todo, né? Num todo, se você deixa, às vezes você vai ter que colocar algum dinheiro em cada residência, nós também tínhamos as nossas contrapartidas que a gente ajudava outra entidade, né? Então nós deixamos também hoje de aplicar lá 30, 40 mil por mês, por exemplo, na PEOSP, que era subvenção e outra área. Então isso, hoje ainda, com o que nós recebemos do governo, eu acredito que dê para se tocar tranquilo, né? Pode ser que fique deficiente. Mas o lado maior disso tudo, eu acho que nós falamos aqui, é o lado humanitário, não tem dúvida nenhuma, né? No momento que você tem ali 160, 150 pessoas no mesmo local, com pessoas que cuidam, é uma coisa. Como que você vai saber o problema de cada um, daquilo que ele pensa, daquilo, a vontade que ele tem. Agora, essa residência a gente já percebe, e nós temos a residência da Tapuias, que já tem, né, mais de 2 anos, e nós percebemos que os pacientes ali, eles, tanto os pacientes quanto aquelas pessoas que trabalham, eles se conhecem, eles sabem dos problemas, eles sabem como ocupar. Esse paciente aqui pode ficar tranquilo. Pode deixar ele ir, ele vai no comércio, ele compra as coisinhas dele, ele volta, olha, isso aqui é melhor que a gente acompanhe um pouco, tá? Mas o que eu vi, eu prestei atenção em algumas residências que eu já visitei, não visitei as 14 ainda, mas estou fazendo a visita devagar, conversando com os moradores, nós percebemos ali nessa conversa que quando começar com um pouquinho mais de tempo, né, mas começar esse convívio com as coordenadoras, que vai ser agora, cada 3 casos uma coordenadora, né? E nós percebemos que vai ter muitas pessoas ali que vão voltar para suas casas, porque eles têm famílias, a gente já conversou, né? Tem famílias, e que essa família, num determinado momento, achou que mais tranquilo mas tendo uma responsabilidade. Nós não podemos achar que nós podemos pegar alguém da família e colocar numa instituição porque eu quero. Nós temos que ter uma responsabilidade. Então eu acredito que nós vamos até reintegrar muitas dessas pessoas nas suas próprias famílias. Aí até que eu faria uma pergunta para o Dr. Diego sobre essa questão. Nossas residências terapêuticas, nós acomodamos um número de pessoas. Num determinado momento, nós não temos esse número de pessoas que necessitam. E aí como que você faz? Você fecha a casa ou você mantém ela com 7, com 6? Essa questão das residências, como qualquer serviço de saúde, é dinâmico. Então, Tupã tem 14 agora porque a demanda de Tupã estabelece que tem 14. Daqui a alguns anos pode ter que passar para 15, 16, 17, ou pode ter que ser enxugado. Então, tudo vai depender. A residência terapêutica, ela agora é um serviço que está sob a gestão municipal. Então, a Secretaria de Saúde de Tupã vai fazer esse monitoramento de demanda, falar, tem um paciente, morador de Tupã que nós descobrimos que está lá em Ribeirão Preto.
Traz ele para cá. Olha, tem um daqui que é de Bauru, pode mandar para aí? Pode. Então, há uma gestão dessas residências, de tentar sempre que a pessoa esteja morando mais próximo de sua família, de seu último ponto de referência, porque isso é um outro fato importante. Muitas dessas pessoas você não descobre sequer qual o último ponto de referência dela. Fala assim, mas essa pessoa é de Tupã? Aí você fala, não, mas também não é de lugar nenhum, porque não sabe de onde que é. Um dia ela apareceu de ônibus andando na beira da estrada e foram pegar ela lá, ela tem uma doença mental e botou em algum lugar. Então essa pessoa não sabe de onde é. Então é muito comum essas pessoas desaparecidas serem pessoas com doenças mentais. Então a pessoa pega um ônibus ou pega uma carona com um caminhão e viaja 500 quilômetros e sai andando. E aí ela vai parar numa instituição dessa e fica lá anos. E a família está procurando, a pessoa não tem documento, não tem nome, não sabe de onde veio e ninguém acha. Então, essa questão da administração da quantidade de casas, isso é um fator dinâmico que vai ter que ser acompanhado e sopesado pela Secretaria de Saúde de Tupã, em contato com o Estado, com a União, para ver, para calibrar essa demanda versus serviço. Bom, nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje falando sobre as residências terapêuticas que foram implantadas aqui em Tupã, 14, já que tínhamos uma já há 2 anos trabalhando aqui na cidade. E hoje, falando um pouquinho sobre a implantação, o processo de implantação, o trabalho que é desenvolvido, a importância, né, desse trabalho de humanização perante os egressos, diante dos pacientes e, como disse o Dr. Diego, com bons resultados, o que é o mais importante. Eu queria abrir para as considerações finais e agradecer a presença do Dr. Diego novamente aqui na TV Câmara. Volte sempre. Parabéns pelo trabalho, né, o papel que o senhor teve em todo esse processo, porque a gente vê que realmente o principal objetivo do senhor era o respeito pelas pessoas que estavam ali na PIOSP. O senhor esteve aqui presente, em loco, acompanhando, conversando com os pacientes, com as pessoas que estavam ali na residência, então a gente sabe que o senhor teve um carinho e uma atenção especial nesse processo de implantação. Parabéns pelo trabalho do senhor, né, da Procuradoria, e fique à vontade para as considerações finais e deixar uma mensagem a toda a nossa população de Tupã e região, já que a TV Câmara transmite em sinal digital, não só para Tupã, mas também para toda a nossa região. Obrigado mais uma vez, a presença aqui é altamente relevante, a Câmara, a TV Câmara sempre foram muito gentis e parceiras nos assuntos de interesse público aqui do município de Tupã. E como mensagem final, eu queria dizer que esse trabalho é um trabalho que vem sendo desenvolvido nacionalmente pelo Ministério Público Federal. Eu faço parte de um grupo de trabalho nacional nessa área de saúde mental e Brasil afora, o NPF ele vem trabalhando nessa questão, ele vem trabalhando nessa busca que é concretizar um direito que está previsto em lei. Então, não é uma opção, não é uma preferência minha ou de qualquer gestor. Todos nós temos a obrigação de dar cumprimento à legislação que determina que a saúde mental, desde 2002, ela não é mais um modelo de clausura, de internação, de isolamento ou, muitas vezes, de higienização social. Que o modelo de atendimento hoje é um modelo de integração, de trazer essas pessoas para viverem em sociedade, tal como elas são, seres humanos que têm direitos, têm deveres e devem ser amparadas pelo Estado em suas dificuldades, mas que também têm o direito de viver como outras pessoas quaisquer. E isso, as residências terapêuticas, elas vêm para resgatar essa dignidade e trazer essas pessoas de volta para a sociedade. Obrigado, doutor Diego. Presidente, parabéns pela iniciativa, hoje trazendo novamente o doutor Diego Fajardo, falando sobre esse trabalho, esse processo de implantação dessas 14 residências terapêuticas aqui na cidade de Tupã. Nós agradecemos aí o doutor Diego, porque sempre está conosco, não só nesse fato, mas em outros fatos relevantes aqui de Tupã, tem colaborado muito, né? Não só aplicando aquilo, mas também colaborando para que as coisas acontecessem. Nos casos da residência terapêutica não foi diferente, né? Quando procurado por vereadores, sempre atendeu. Marília, o Quer aqui, veio aqui ajudando a implantar, isso é bastante importante. Nós também temos o Menha que está aí, né, que sempre faz essa ligação, o Claudemir. Isso é importante porque
através das suas amizades, ele convida, a gente está aqui atendendo e a população fica sabendo um pouquinho mais o que é residência terapêutica, por que ela foi instalada, né? Isso é importante para que a gente passe para a população essas informações. E desejar ao Dr. Diego, a população de Tupã, a todos um Feliz Natal, próspero Ano Novo, que Deus nos abençoe e que essas residências terapêuticas, as pessoas ali, os seus pacientes, se na medida que for possível, retornar para suas casas, porque esse é o objetivo, reintegrar as pessoas na sociedade. Nós chegamos ao final do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o presidente da Câmara Municipal, vereador Walter Moreno Pagnozzi, além do Dr. Diego Fajardo Leão, procurador da República, falando sobre a implantação das casas, das residências terapêuticas aqui em nossa cidade. Nós agradecemos a sua audiência e continue acompanhando a nossa programação. Essa é a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Até mais.